Glória a Deus. Jeremias capítulo 18, verso 1 até o verso de número 8. Vamos lá, fazermos a leitura alternada, como já temos por costume, amém? Diz a palavra do Senhor, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: No momento em que falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para destruir e para derrubar vocês. Amém? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e Pai, te agradecemos por esta palavra, te agradecemos, ó Senhor, pela tua infinita misericórdia, te agradecemos, ó Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos permitiu abrir este livro, nos permitiu meditar, Senhor, na tua palavra, que é a tua vontade, que é, Senhor, a tua voz falando aos nossos corações. Pai, que a cada um de nós que aqui, Senhor, estamos, que a cada um, Senhor, que está do outro lado, ó Pai querido, recebendo esta palavra, que os seus corações possam estar abertos, que a sua alma possa estar totalmente disponível e disposta a receber a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, me visita através da tua palavra, visita a tua igreja através da tua palavra, Senhor. Derrama sobre nós, ó Pai querido, o azeite restaurador, derrama sobre nós, ó Pai querido, em nome de Jesus, o bálsamo, em nome de Jesus Cristo, fala poderosamente em nossos corações. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Podem se assentar, meus irmãos. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Jeremias foi um profeta chamado por Deus e teve algumas implicações no seu ministério. Por exemplo, Jeremias foi chamado ainda muito jovem. Nós vemos no capítulo de número 1, quando Deus chama Jeremias, ele vai dizer: mas Senhor, eu não sei falar. Mas Deus vai responder a ele que quem precisa saber falar é Deus, e Deus sabe falar. Então Deus vai dizer: não temas, aquilo que eu te entregar, você vai falar, porque não é você mesmo que vai falar, mas eu que vou te usar, e através de você, eu vou fazer, ou vou enviar a mensagem que eu tenho para enviar para esse povo. Lá no capítulo de número 1, vai dizer que antes de se formar no ventre, Deus já o conhecia e já o dava como profeta às nações. Então, um desafio era a pouca idade de Jeremias.
Outro desafio, que aí é um desafio de todo profeta que foi levantado nas Escrituras, que é o desafio de trazer a mensagem de Deus para o povo. E a mensagem de Deus, normalmente, quando Deus levantava os seus profetas, era uma mensagem difícil de transmitir, era uma mensagem de arrependimento, era uma mensagem de retorno à vontade de Deus, era uma mensagem que deveria trazer ao povo desconforto, era uma mensagem que mostrava a visão de Deus com relação ao povo, e normalmente Deus os chamava novamente à sua presença. Então, um ministério que não era um ministério fácil, mas Deus o havia constituído como profeta. E para falar com Jeremias, para entregar a Jeremias a revelação da palavra que ele deveria transmitir ao povo, Jeremias é convidado a observar no capítulo 18 o trabalho do oleiro sobre o vaso. Este texto é um texto muito maravilhoso, é um texto que, mesmo que por várias vezes nós observamos e lemos, ele sempre nos fala ao coração. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus de misericórdia. Deus, ele é um Deus de graça. Deus, ele é um Deus longânimo. Deus, ele é um Deus paciente. Deus, ele é um Deus que é diferente da sociedade, é diferente da maneira humana de tratar o homem e de tratar as pessoas. A sociedade está acostumada a tratar as coisas, e não somente as coisas, mas também as pessoas, como algo descartável. É muito comum hoje, nós não temos mais profissionais que consertam as coisas, porque tudo nós jogamos fora e nós queremos comprar novo, porque às vezes o conserto dá mais trabalho do que ele buscar um novo. Nós estamos aqui com um problema na tela. Eu já tenho mais de 2 semanas que eu estou tentando achar alguém para arrumar o problema da tela. E eu não consigo. Mas se for para pegar uma nova, é um clique no celular e chega na porta. Mas Deus, ele age diferente. Deus, se o vaso se desfizer em suas mãos, ele trabalha diferente, ele vai fazer novamente conforme lhe apraz fazer para a glória do seu nome. Ele é paciente, ele é longânimo. Normalmente não é o oleiro que estraga o vaso, mas na maioria das vezes somos nós que encontramos dificuldade ou que criamos dificuldades para entrar num tratamento de renovação, de restauração nas mãos do oleiro. Aqui ele diz que o vaso era Israel. Quantas vezes Deus restaurou Israel e Israel se desfez novamente. Ele restaurou Israel e se desfez novamente. E ele ainda, mesmo assim, depois de enviar Jesus Cristo, ele ainda continua aguardando pelo seu povo. Não somente aqueles chamados descendência de Abraão, Isaque e Jacó, mas também a nós, Israel espiritual conquistado por Jesus na cruz do Calvário. Ele não nos trata como algo descartável. Ele quer restaurar. Ele quer reedificar. E nós, como igreja do Senhor, também precisamos ter essa concepção de não olhar e dizer, não tem mais jeito. De olhar e dizer, esse aí já foi muito investimento, muito tempo gasto.
saiba que Deus ainda pode restaurar, independente da situação, independente de como esteja, independente de qualquer coisa, Deus pode restaurar o vaso para a glória do seu nome. Aleluia, aleluia e glória ao nome do Senhor. Outro detalhe interessante é que o oleiro é Deus. Nesta simbologia, nesta analogia, o oleiro é Deus. E se você for parar para pensar, quem mexe com artesanato, quem mexe com alguma coisa feita, alguma arte, ou até mesmo em outras áreas da vida, tudo aquilo que você deseja fazer ou criar, ele nasce no coração antes de se transferir para a obra em si. Deus, quando fala com Jeremias, ele vai dizer assim: antes que você fosse formado, eu já tinha colocado o meu projeto para você. Antes que eu fosse formado, Deus já tinha escrito uma história para mim. Antes que você fosse formado, Deus também já tem escrito uma história para cada um de nós. O Salmo de número 139 diz que nenhum dia a mais está escrito além daquilo que Deus já determinou para cada um de nós. Então, como vaso, nós nascemos, ou aquilo que Deus quer fazer está no seu coração. Ele já projetou todas as coisas. Ele vai transformar em realidade aquilo que nasceu no seu coração. Nós estarmos aqui é obra do coração de Deus. É obra do coração e do amor de Deus, expressado em Jesus Cristo na cruz do Calvário. Deus conhece tudo. Deus é soberano. Deus é de eternidade em eternidade. Nada acontece que não esteja no domínio e diante da permissão do Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. Nada foge do controle de Deus. Essa semana a Júlia falou assim: vou contar uma novidade para vocês. Eu falei: filha, o que é? Falou: Deus controla todo mundo ao mesmo tempo. Filha? Pai, Ele controla todo mundo ao mesmo tempo. Ele controla tudo ao mesmo tempo. Ele conhece tudo ao mesmo tempo. Ele domina tudo ao mesmo tempo. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele é todo poderoso, criador dos céus e da terra. Confia na mão do oleiro, confia no trabalhar deste oleiro. Ele sabe o que faz, ele sabe o que está fazendo. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu não sou uma obra do acaso, você não é uma obra do acaso. Nós somos um projeto, um vaso nas mãos de Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Aleluia. Glória ao Senhor. Jeremias recebe uma mensagem difícil, porque nesse tempo Israel estava dividida e uma parte do reino já estava destruída. E a previsão era que também acontecesse o mesmo com o reino do sul, onde estava Jeremias. E ele vai se deparar com a expectativa da adversidade. E ele vai viver essa adversidade, este momento. Mas ele vai conseguir crer
que Deus havia de restaurar o seu povo. Porque quando Deus mostra o oleiro trabalhando, Deus envia para ele a esperança de que ele pode restaurar. Deus vai dizer a ele: assim como o vaso se quebrou, o oleiro tornou a fazer. E ele vai dizer: assim sois vós na minha mão. Como crer em meio às adversidades? Como crer sendo tão frágil? Deus, ele nos criou como vaso, mas Deus não nos criou como um vaso totalmente imune, fortalecido, forte. Não. Ele nos criou como um vaso de barro, para que a nossa dependência seja dele, para que a nossa suficiência seja dele, para que a boa aparência não venha por fora, mas aquilo que é precioso esteja dentro. Não, ninguém nos olha por fora, mas nos conhece pelo que há dentro. O nosso valor não está em ser um vaso de barro. Um vaso de barro era comum, mas o nosso valor está em ter a presença de Deus. Paulo vai dizer: nós somos como vaso de barro, para que a excelência seja dele, para que o tesouro esteja dentro de nós. Deus podia criar um vaso de bronze, de metal, mas isso é para mostrar que nós somos frágeis, pequenos, dependentes, totalmente dependentes do nosso eterno Salvador. Louvado seja Deus. Como nos restaurar, ou como criar em nós esperança em meio às dificuldades? A primeira coisa que Jeremias vê aqui é que ele pode confiar. Ele pode confiar, porque Deus falou: assim eu também posso fazer com o meu povo. Deus, ele nos diz nessa noite: assim como se desfez, eu tenho poder para restaurar e colocar tudo no lugar. Assim como o vaso se desfaz na sua fragilidade, o oleiro o coloca novamente de pé, porque ele tem o poder de fazer todas as coisas. E Jeremias confia nessa palavra. Ele confia na palavra de Deus. Jeremias, vai acontecer. Mas Jeremias, eu tenho poder para restaurar. Eu tenho poder para restaurar. Outro ponto importante é que no meio da adversidade, nós precisamos crer que assim como o vaso, ele, o oleiro, está no controle de toda a situação, está controlando tudo o que ocorre. Pode ser que o vaso se desfaça, mas ele continua no controle. Aleluia, ele continua dominando a situação. Ele é o artesão, ele é o sublime mestre desta arte, que é trabalhar em vasos de barro como nós. Então, eu confio, eu creio que ele está no controle de todas as coisas. E aí vai entrar uma parte um pouco complicada. É a submissão para que ele me forme, me desenhe da maneira que está no seu coração. Nasce no coração, mas o vaso passa pelo processo para se tornar aquilo que Deus desenhou, projetou, sonhou para a sua vida. Jeremias
antes que você se formasse, Jeremias. Você pode falar aí que você é criança, que você não sabe falar, mas antes que você se formasse, eu já tinha projetado tudo isso. Eu já tinha te dado como profeta. Então, Jeremias, confia em mim. Deixa eu fazer a obra, Jeremias. Deixa eu mover. Deixa eu que vou te entregar aquilo que tu vais dizer, Jeremias. Então somente confia, então somente espera, confia. E é necessário que a gente entenda que este oleiro vai usar 3 coisas para moldar o vaso: circunstâncias, pessoas e tempo. Circunstâncias, pessoas e tempo. O que nós somos hoje é resultado das circunstâncias que nós vivemos, das pessoas que passaram pela nossa vida e do tempo que Deus trabalhou em nossa vida. As circunstâncias que me ensinam, que me geram perseverança, que me geram musculatura, as pessoas que Deus usa para me instruir, para me ensinar, para de vez em quando nos corrigir e às vezes trazer problemas que vão nos ensinar, tudo isso vai nos moldar, respeitando o tempo que Deus tem para fazer a obra neste vaso. Ah, pastor, está difícil. Ei, é a circunstância que Deus está permitindo. Ah, pastor, tem tantas pessoas. Ei, Deus está moldando através disso tudo. Pastor, está demorando tanto tempo. Espera com paciência no Senhor, porque Ele vai se inclinar para você e vai ouvir o seu clamor. Então somente confia no Senhor. Ele está trabalhando, Ele está fazendo, Ele está moldando. Deixe Ele fazer a sua obra, confia nele, espera nele, porque Ele é fiel, Ele tem o controle de todas as coisas. Se submeta a Ele. O barro, ele antes de ir para a roda, primeiro é amassado, primeiro é retirado algumas pedras, retirado algumas palhas, alguma vegetação que ali ainda está deixando aquele vaso não próprio para utilização. Deus nos chama, Ele nos arranca lá do mundo, Ele vai limpando, vai tirando, vai deixando aquela argila perfeita para começar a obra. Tenha paciência, Ele está trabalhando, Ele está agindo, Ele está falando, louvado seja o nome do Senhor. Confia nele, confia nele, confia nele, confia nele. E por fim, nós vamos juntar tudo isso em uma vida de temor, de obediência ao Senhor. Crer nele, confiar nele, entender o que Ele está fazendo através das circunstâncias, das pessoas e do tempo, submetendo-se àquilo que Ele tem para cada um de nós e obedecendo a Ele. Parando para pensar um pouquinho, sempre que Deus faz alguma coisa, Ele faz algo para melhor. Sempre que Deus refaz alguém, Ele refaz para melhor. Aleluia. Sempre que Ele refaz um vaso, Ele faz um vaso melhor do que era. Como você diz isso, pastor? Vai ver lá, por exemplo, Moisés. Moisés foi acusado de assassinato, foi parar no deserto, passou pela mão do oleiro e saiu de lá alguém apto para restaurar a liberdade da nação. Pare para pensar em Jó. Jó foi despedaçado como um vaso na mão do oleiro. Deus trabalhou na vida de Jó de uma maneira que só Jó para suportar, mas Deus fez
a sua obra, e Jó saiu melhor do que era anteriormente. José foi vendido, humilhado, escravizado, injustiçado. Deus trabalhou na vida de José no tempo dele, nas circunstâncias dele, através das pessoas que cruzaram a vida dele, para fazer o projeto do coração de Deus na vida de José. Não tem um exemplo, acho que melhor. Usou as pessoas, as circunstâncias e o tempo necessário para amadurecer a José para o lugar onde Deus havia de colocá-lo no futuro. Jonas sai de um lugar, desobedece a Deus. Deus permite toda a circunstância acontecer para que lá na frente ele pudesse sair diferente. Paulo, Deus tem um encontro com ele, Deus trabalha na vida dele, e de perseguidor passa a ser perseguido por conta do Evangelho de Deus. Pedro cai, Pedro vai parar lá como é que chama mesmo, onde o oleiro, na olaria, é isso? Na olaria, Jesus tem um encontro com Pedro, restaura a fé de Pedro, e olha só o grande líder que Deus levantou. Deus sempre restaura para melhor. Glória a Deus, glória a Deus. Ai, pastor, eu acho que eu estou passando nesse processo. Saiba de uma coisa, confia, creia, entenda, compreenda, submeta-se, porque você vai sair fortalecido para melhor de toda esta história, de toda esta situação. O vaso vai ficar ainda melhor para a glória do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Deus, Ele restaura todas as situações. Se existe tristeza, Deus restaura trazendo alegria. Se existe pouca força, Deus restaura trazendo virtude do Espírito Santo. Se você não tem direção ou não sabe onde fazer, permita que o oleiro te tome pela mão e direcione os seus passos, e você será bem conduzido para a glória do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Gênesis capítulo de número 50, verso 20, vai dizer assim, o próprio José dizendo: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Eita, processo dolorido, pessoas, desilusões, situações complicadas e tempo longo, mas Deus concluiu a sua obra. Aleluia. Persevera, persevera, aguarda no Senhor, espera no Senhor, confia no Senhor, porque Ele está fazendo a sua obra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. Último conselho que eu gostaria de deixar está lá em Mateus 24, do capítulo, ou melhor, Mateus 24, do verso 12 até o verso 14, que diz assim: naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão, odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo,
como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Primeiro ponto: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim. Perseverar no quê, pastor? No amor. Ele está falando de amor. Então, aquele que perseverar até o fim será salvo. Meus irmãos, há uma dificuldade muito grande no mundo, no povo, na igreja, que é manter acesa a chama do amor. Não é somente do amor na família, não somente do amor na irmandade, na igreja, entre os irmãos, não somente no amor paterno, fraterno, mas a dificuldade no amor a Deus e a sua vontade e a sua obra. Falando de Jeremias, olha o quanto sofreu para poder seguir, servir e fazer a vontade de Deus. Amor à causa do Evangelho. Amor à obra do Senhor. Isso vai alimentar todos os amores derivados na nossa vida. Porque todos os outros são derivações do amor a Deus. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se nós deixamos de amar a Deus, não tem como se manter todos os outros tipos de sentimento na nossa vida. Nós precisamos manter acesa a chama do amor a Deus, à sua vontade, ao seu projeto. Por quê, pastor? Porque se eu creio que eu sou escolhido de Deus, se eu creio que eu sou vaso na mão de Deus, se eu creio que o projeto, o desenho desse vaso já nasceu no coração de Deus, se eu confio, eu tenho que fazer ou agir como quem crê. Eu tenho que agir como quem crê. Quem crê, age como quem crê. A Bíblia vai dizer que Abraão, mesmo avançado em idade, ele creu na palavra do Senhor e agiu como quem crê na palavra do Senhor. Ande, faça, vá para frente, por fé, crendo. Quem crê, faz aquilo em que crê, ou para o que crê. Eu trabalho, eu ajo, porque eu creio no que Deus vai fazer. Eu creio no que, ou como Deus chamou. Eu creio que Deus está no controle. E o projeto é dele. O vaso é dele. Então, se nós somos vaso dele, nós nos deixamos caminhar e andamos de acordo com o que cremos, porque somos dele. Somos dele. Somos dele. Não é apenas crer, mas é caminhar como quem crê. Amar a Deus, amar a obra de Deus, amar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos a fazer, porque nós somos vasos na mão do oleiro. O oleiro, ele sempre faz melhor do que antes. É só confiar, é só confiar, é só se entregar nas mãos do oleiro, que ele vai concluir a boa e maravilhosa obra nas nossas vidas. O oleiro está trabalhando, louvado seja Deus. Confia nele, confia nele, confia nele. Ele vai trabalhar, ele vai fazer o melhor. Às vezes a circunstância, as pessoas e o tempo está trabalhando em teu favor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Continue, siga firme em nome de Jesus Cristo, crendo
que Ele está trabalhando, Ele está trabalhando. Confia nele, confia nele. Senhor, em nome de Jesus, o teu Filho, esta é tua palavra, Senhor. Aqui como vasos na mão do oleiro, está a tua igreja e o teu povo, Senhor. Ó Deus, que possamos confiar, Senhor, que possamos, ó Deus queridos, crer que o Senhor está trabalhando e fazendo a boa obra em nossas vidas, ó Senhor. Não nos deixe desfalecer, não nos deixe, Senhor, abandonar as primeiras obras, o primeiro amor, aquilo que fazíamos, ó Senhor, e hoje não podemos mais, não desejamos mais, não queremos mais. Ó Senhor, restaura, restaura, Senhor, assim como Israel foi restaurada, restaura, Senhor, o teu povo, Senhor, restaura, em nome de Jesus Cristo. Restaura a fé, restaura a saúde espiritual, restaura, Senhor, o teu povo, pelo poder da tua palavra, Senhor. Cremos que o Senhor está agindo, que o Senhor está trabalhando, que o Senhor está fazendo, que o Senhor está no controle de todas as coisas, para a glória do seu santo nome. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, te bendizemos e te louvamos para sempre e sempre, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Pastor Rivaldo, venha fazer o ofertório em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ofertar ao Senhor e depois disso também já pode fazer as orações para a consagração e de término, amém? Glória a Deus. A paz do Senhor, amada igreja. Que Deus possa continuar nos abençoando em nome de Jesus. É nos dado a oportunidade de continuar adorando e ministrando ao Senhor por graça e misericórdia. E assim o fazemos com 3 princípios muito importantes: com amor, com gratidão e com muita alegria na presença do Senhor. Nós vamos assim fazer, segundo o poder desta palavra em nome do Senhor, está o servo de Deus, que assim fará o recolher do ofertório. E assim o fazendo, ele irá olhar para você e dizer assim: olha, Deus te abençoe. Se assim você também sentir de o abençoar, diga assim também a ele: a ti também, meu irmão, em nome do Senhor. Aos que estão em seus lares, reserve aí a sua oferta ao Senhor e no momento oportuno, traga a coletoria da igreja para assim apresentar na obra do Senhor, amém? Pode recolher, querido irmão, em nome de Jesus. E assim o fazemos, dando glória a Deus. Bendito é o nome santo do Senhor, toda honra, toda glória ao nome santo do Senhor. Queridos irmãos, eu peço em nome do Senhor, que nas suas orações lembre-se dos jovens, dos irmãos, das irmãs, que convocados pelo Senhor, irão em julho, numa grande obra missionária. Meus irmãos, peço que ore mesmo ao Senhor. Nós cremos e entendemos o propósito do Senhor e cremos que, acima de tudo, Ele está trabalhando no vaso para a glória do Senhor. São regiões inóspitas, regiões de grande agressividade, são regiões de grande dificuldade em ministração do Evangelho do Senhor. Glória a Deus. Abençoe, meu irmão, a ti também. Peço também aos irmãos que orem em nome de Jesus. Oremos. Pai Santo, segundo a Tua palavra, consagramos a Ti, Senhor, todo o ofertório. É graça e misericórdia de Tua parte, Senhor amado, para conosco. Pai Santo, aos que assim, conduzidos por Ti, Senhor, assim ofertaram, nós os abençoamos para a Tua glória, ó Deus de amor, bem como também os que não puderam, Senhor. Nós os abençoamos a todos para que todos juntos, Senhor, possamos contribuir na Tua obra para a Tua glória. Deus de amor,
em nome de Jesus, consagramos a Ti, sim, meu Senhor, que segundo o Teu poder eficaz, ó Deus Santo, de tudo o multiplicar, ó Deus eterno. De tal maneira, Senhor, que toda e qualquer necessidade que vier à Tua casa, seja suprida para a Tua glória. Assim oramos, Senhor, no nome bendito de Jesus. Amém, amém, Jesus. Se você crê, louve ao Senhor. Vamos colocar de pé então e agradecer ao Senhor, reforçando o pedido dos irmãos, orar em favor desses jovens, para a glória do Senhor. Porque não é fácil, irmãos, não é fácil. Os que têm conhecimento histórico do que ocorre nessas regiões, que até mesmo eles não podem tirar uma selfie, não podem tirar uma foto, não podem colocar nada nas redes sociais, para que não ocorra nenhum agravo além do que Deus assim permitir para a glória dele. Que Deus os guarde, que Deus os livre, que possam ir na graça e poder do Senhor e retornar em paz para a glória do Senhor. Num aprendizado que somente Deus pode conceder, num mover que somente Deus pode moldar o vaso segundo o poder da sua palavra gloriosa. Pai eterno, queremos bendizer-te, Senhor. Prove a ti, Senhor, conceder a esta humilde igreja a graça de ter no altar a tua palavra. Uma palavra estruturada, Senhor. Uma palavra regada com o poder da verdade. Uma palavra que nos molda segundo o teu real propósito, Senhor, para conosco, Senhor amado, em nome de Jesus. Como assim tu disseste, tem nos constituído como vasos de barro, Senhor, para que a glória seja tua, Senhor. E prove a ti, Senhor, assim operar em nós, unicamente para a tua glória. Pai, eis aqui a tua igreja. Nós dizemos sim à tua palavra. Nós dizemos sim à tua vontade, ao teu santo querer. Nós te pedimos, molda-nos conforme a tua vontade. Nós te rogamos, molda-nos conforme a tua vontade. Nós clamamos a ti, molda-nos conforme a tua vontade para a tua glória. No que assim quer nos conduzir, no que assim quer conduzir a tua igreja, Senhor, opera para a tua glória. Que toda vanglória seja arrancada de nós, que toda exaltação própria seja arrancada de nós. Todos esses trincos, Senhor, sejam por ti, Senhor amado, consertados para a tua glória. Oh, Pai Santo, assim oramos, te agradecendo, Senhor, pela tua fidelidade em trazer a este altar a tua palavra para a tua glória. Assim oramos a ti, Senhor, pedindo a ti mais um favor, assim como nos trouxeste em paz a esse santo lugar. Leva-nos em paz aos nossos lares, que são sim provisórios na face desta terra. Bendito é teu nome, Senhor, pelo que assim nós te louvamos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, Jesus. Estenda suas mãos. Que a graça de Deus, ó Senhor, renovadora, ó Deus, que molda, ó Deus, que fortalece, aleluia, esteja em ti. Que o pleno amor de Jesus Cristo, para receber este moldar de Deus, para amar este moldar de Deus, esteja em ti, igreja. E que todo o discernimento e toda a direção do Espírito Santo da verdade esteja em nós, para que nesse moldar de Deus produza em nós, a igreja de Cristo, os frutos que Deus assim quer colher. Em toda igreja seja abençoada, em toda igreja seja fortalecida, em toda igreja seja enriquecida, em nome do Senhor Jesus. E os que creem dizem, amém, glória a Deus.